Olá pessoal, o último vídeo então dessa semana vai ser agora realmente sobre os controles, né? Como que a gente começa a definir esses controles, como que a gente utiliza eles, né? A gente viu nessas últimas aulas o comportamento do erro, né? Então, principalmente nessa última aula aí eu falei do erro lá em regime permanente, né? O erro que acontece no tempo infinito. A gente também falou da estabilidade, a gente falou do desempenho da resposta transiente. Tudo isso tem a ver, né, com a planta e como que a gente controla ela, né? Então, nesse sistema que a gente colocou, que a gente estudou aqui, a gente não tem nenhum controle, né? Simplesmente a gente está comparando a saída com a referência aqui e aí o erro ele já entra direto na planta ali, né? Então, não é isso que a gente quer, né? A gente quer colocar uma lógica de controle aqui, a gente inclui um controlador KDS. Então, aqui vai ser uma função transferência que vai relacionar a ação que a gente executa na planta com o erro dessa malha fechada aqui. Então, veja que agora a gente vai ter a referência sendo comparada com a saída, gerando o erro. Esse erro ele vai ser multiplicado por essa função transferência aqui, ó, gerando a ação. Então, veja, a ação, U, é igual ao nosso K vezes o erro. E aí, essa ação modifica, né, a planta, executa a planta, para que ela vá para a saída que a gente está querendo comparar aqui com a referência. Então, veja que a dinâmica do erro ela depende também do controle, né? E a nossa malha fechada fica desse jeito aqui, ó, o y por r. Se a gente observar aqui, lembrando das nossas relações lá de malha aberta com malha fechada, o que ficou a nossa malha aberta aqui? É a multiplicação, né, de K vezes G. Então, a nossa malha aberta dividido por 1 mais a malha aberta nos dá a malha fechada. Então, a relação da nossa saída com a nossa entrada da malha fechada é essa função transferência aqui. Então, veja, a gente tem K vezes G, que é a malha aberta, e essa função transferência aqui, que é a malha fechada, ok? Então, agora a gente precisa entender como que a gente vai escolher esse K aqui para fazer uma U adequada, né? Então, como que é essa lógica do erro em relação à ação que a gente vai executar na planta é para que ele execute uma ação adequada e realize, né, leve a nossa saída para a referência que a gente está querendo observar, né, que a gente quer executar. Então, né, robô, né, uma referência mais simples, por exemplo, um ar-condicionado, né, a gente põe a referência e aí essa execução ela tem que ser adequada, né? O controlador mais óbvio que a gente pode fazer quando a gente tem essa configuração ali é simplesmente fazer uma ação proporcional ao erro. Então, se a gente tem, né, uma movimentação ali, o pêndulo invertido, por exemplo, né, a gente atua ele como uma corrente, né, porque a gente está fazendo uma ação que é um torque, então a corrente ela é proporcional ao torque, e a gente vai fazer em relação ao erro dele em ângulo, né? Então, por exemplo, se ele está na horizontal aqui, e aí você quer levar ele para a vertical. Então, você tem um erro aqui de 90 graus, certo? Então, como que esse torque tem que ser aplicado, né? Essa corrente aqui tem que ser aplicada. Ela é proporcional a esses 90 graus. Então, por exemplo, ele precisa aplicar 1 ampere, né, para chegar até aqui. Então, a gente faz que esse Kp aqui, né, essa constante, seja 1 sobre 90. Aí você tem um erro de 90 dividido por 1 sobre 90, que vai dar a ação que a gente precisa, né, que é 1, né, 1 ampere. Então, veja que essa relação, o Kp, né, ele tem a relação de unidade, que é a ação. Então, por exemplo, a ação está em corrente, né, ampere, e a relação com o nosso erro, a unidade do erro,
ele é dado em graus, né? Então ele é corrente por graus, ele é uma relação, né, direta aqui. Então aqui a gente está vendo, né, que o Kp tem essa definição, que é simplesmente fazer uma multiplicação, né, uma coisa proporcional mesmo, como o próprio nome diz. Então se a gente tem uma movimentação no tempo do erro, a função transferência dele aqui, né, é E de S vezes o Kp, que é direto, né, constante, a gente faz a função transferência direta e isso vai dar a nossa função transferência em Laplace da ação, ok? Então veja que Kp ele vai ser uma constante, né, sempre positiva, né, muito difícil ser negativo, ele vai fazer uma ação contrária ao o que o erro está apontando, também tem isso, tá? Bom, o controlador integral ele vai observar o comportamento do erro no tempo. Então lembra que eu plotei o gráfico no tempo do erro, né, no nosso vídeo ali atrás? Ele tem uma movimentação, o erro. Então, se você pegar a integral daquele erro ali e multiplicar por uma constante, cair, você vai ter a ação de um controlador integral, né? E o que é a integral na transformada de Laplace? Ela é o sobre S, né? Se a gente pega a transformada do erro e divide por S, é a mesma coisa que a gente pegar a integral do erro. E multiplicamos por uma constante cair aqui, que vai nos dar a ação integral. Isso aqui serve muito para quando você tem um erro de regime permanente. Então, no caso, por exemplo, do pêndulo invertido, você está aqui numa posição em que a sua ação nem consegue levantar ele, nem a gravidade consegue derrubar ele. Você fica parado ali, né? Você tem um erro de regime. E aí a integral ele consegue observar isso, né? Você fica somando uma ação, até você conseguir chegar na sua posição de referência. Okay? Porque se você está parado lá, a integral continua somando o erro, né? Tem uma somatória, a integral faz isso. E aí ele vai aumentando a ação aos poucos até conseguir consertar o erro de regime. A gente vai ver isso acontecendo nos gráficos. Uma outra coisa que é interessante observar é que quando a gente multiplica isso daqui pela nossa planta, o que a gente está fazendo é colocar uma ação integral. A gente está aumentando o tipo, né, da nossa planta. Lembra que os tipos lá, né, S elevado a 1, S elevado a 2. Então, se a gente multiplicou por 1 sobre S, a gente está aumentando o tipo da nossa malha aberta ali, né? Isso daí melhora os erros de regime. A gente viu lá no tipo 0, numa entrada degrau, você tem um erro constante. Agora, se eu aumentei o tipo, né, se eu faço um tipo 1, então eu tenho um erro 0. Então, o controlador integral ele serve para isso. A gente aumentando o tipo da nossa malha aberta, a gente elimina os erros de regime permanente. O derivativo ele vai olhar a derivada, como o próprio nome diz. Então, olhando a derivada do erro, ou seja, a velocidade do erro, e multiplicando por uma constante, vai nos dar a ação que a gente precisa aplicar ali na nossa planta. Então, a derivada no Laplace é a mesma coisa que multiplicar S vezes a transformada de Laplace da função, né? Então, no caso, o erro. Então, a gente tem a constante vezes S vezes a transformada do erro. Então, o KD também é um valor de ganho derivativo, né, constante. Então, a gente chama de ganho proporcional, ganho integral e ganho derivativo. São valores constantes que multiplicam cada uma das suas funções. O derivativo, se você pensar que ele está chegando próximo da referência, o seu erro está diminuindo, né? Então, o que significa o erro diminuir? É a sua velocidade ser negativa. Quando você tem uma ação negativa, na verdade, o que você está fazendo, né, é retirando, você está tirando o pé do acelerador. Tá? Isso vai acontecer quando a gente soma as três. Quando a gente soma as três, né, o Kp, o KI e o KD, a gente está combinando as ações de cada um, né? Então, o proporcional ele vai ter uma determinada ação, o KI vai ter uma determinada ação e o KD vai ter uma determinada ação. São três lógicas diferentes, eles servem para coisas diferentes, né? O KD, como eu falei, ele tira o pé do acelerador, porque o KP está lá, né, proporcional
ele não olha se está chegando perto ou se não está. O KD ele já começa a fazer isso, né? Ele começa a prever, olha, já estou chegando perto, eu posso diminuir, né? Então ele faz uma coisa negativa, então você tira aqui, né? O seu U ele fica um pouco menor, né? E o KI aqui ele faz essa questão do regime permanente. Passando o erro aqui dividindo, né? A gente chega na função transferência do nosso ganho do controlador, né? Então, o nosso K de S é o próprio KP mais o KI dividido por S mais KD vezes S. Ok? Então, aqui de forma, lá no nosso diagrama de blocos, dá para a gente separar eles, né? Então, KP, KI por S, KD de S. E aí, aqui é o nosso erro, né? Então, o erro entra multiplicando cada um deles e soma, né? Então, somando dá a nossa ação que entra na planta. Graficamente, então, a gente vai ver como que cada uma dessas constantes faz diferença na nossa ação e na nossa resposta, né? Porque, como eu falei, o KP, o KI e o KD, eles vão ter características que na malha fechada que vão ser diferentes. A gente vai ver que o KP ele faz uma coisa, o KI faz outra e o KD faz outra. E aí é interessante que, como eles impactam na nossa saída, a gente pode mexer neles para melhorar a nossa saída de forma individual. A gente pode mudar o KP sem mudar o KI e o KD, né? E assim sucessivamente, né? Então o KI, depois o KD. Vamos ver como o KP, então, o controlador proporcional, impacta na nossa saída da malha fechada. Então veja, eu tenho um KP igual a 1, um KP igual a 6, um KP igual a 11 e um KP igual a 16. Então o KP igual a 1 é o azul aqui. Ele está bem aqui embaixo, né? Aí o vermelho ele deu uma aumentada, o amarelo uma aumentada, o roxo uma aumentada. Então o que aconteceu aqui? A gente quer chegar no 1, né? Eu estou dando a entrada degrau unitário. Então minha referência está aqui no 1. Né? E aí o que está acontecendo? Eu estou chegando cada vez mais perto do 1. Então o KP, veja, ele tem essa relação com o erro no regime permanente. Eu consigo melhorar o erro, né? Eu consigo diminuir o erro quando eu aumento o KP. Vocês conseguem enxergar, né? Veja, se eu estou chegando próximo do 1, o meu erro está diminuindo. Então, quanto maior o KP, menor o meu erro no regime permanente. Também ele melhora a velocidade da nossa resposta. Veja que aqui o tempo de pico está aqui, né? Ele está depois do 2. O vermelho ele já está antes do 2. O amarelo está quase em 1, né? O roxo está praticamente em 1. Então, cada vez ficando mais rápido, né? O tempo de subida, o tempo de pico, eles são cada vez menores, então cada vez mais rápidos. Isso é muito bom, né? A gente quer também chegar rápido na nossa resposta. Mas ele aumenta o sobressinal. Isso aqui é ruim, porque ele está chegando rápido na referência, mas ele está passando, né? Então, e ele também acaba aumentando um pouco a oscilação, né? Esse daqui acaba sendo ruim. E aí a gente começa, né, a tender a necessitar de outras estratégias. Então, proporcional, ele melhorou. Né? A gente foi aumentando aqui e melhorou um pouco. Mas não completamente. A gente precisa de outras estratégias. Aí a gente pode ver o integral, por exemplo. O controlador integral, eu coloquei aqui 10, né? O que ele fez? Ele tem mantido aqui, né, um comportamento similar no transiente, não muda muito. Aumenta um pouquinho sobre o sinal, talvez, né? Aumentando um pouquinho sobre o sinal, tudo mais. Mas a velocidade é idêntica, né? Não mudou praticamente nada, o tempo de pico e de subida aqui. Mas o interessante é que quanto maior o ganho do integral, mais rápido ele chega no 1. Ele está eliminando o erro de regime permanente. Eliminando o erro de regime permanente, e quanto maior o KI, mais rápido ele faz isso. Isso é interessante para a gente então consertar o erro de regime permanente. Por conta dessa velocidade que ele chega, né, no, no nosso valor final igual a 1, ele também diminui o tempo de assentamento, né? Uma consequência
ele chegar e consertar o erro de regime permanente, ok? E por fim, o derivativo. Então a gente manteve aqui ó, o Kp igual a 100, coloquei bem alto, né? O derivativo aumentando de 1, 6, 11, 16. Então no primeiro, ele passou, né, voltou, foi, voltou, tal, oscilou bastante. Quando eu coloquei um KD um pouco maior, o que, que ele fez? Ele já viu que estava chegando aqui perto e começou a diminuir, né? E aí ele começa, né, a fazer ações cada vez mais lentas quando está próximo da referência, ajudando ele a chegar acabar a transitória, né, chegar no tempo de assentamento cada vez mais rápido. Então esse aqui o tempo de assentamento está lá na frente, né, o azul. Daí o vermelho já está aqui, né? Aí aumentei mais o derivativo, diminuiu o sobressinal, né? Chegou no tempo de assentamento aqui mais rápido ainda. O roxo, de novo, diminuiu o sobressinal, né? Segurou aqui, ó, já entrou no tempo de assentamento bem antes. Então veja que o derivativo ele não muda tanto o tempo de subida aqui, ele até ficou um pouco mais rápido se você for ver, né? Mas, como ele não muda tanto aqui, e muda o sobressinal e o tempo de assentamento, ele é interessante para a gente colocar o KP lá em cima, né? Ele está super rápido e oscilando, e a gente vai aumentando o KD de maneira que a gente dê essa suavizada. Então ele chegou, foi rápido aqui, né? E já consertou. Então, bem tranquilo. Então aqui tem uma relação ali, um resumo, né, de todos os ganhos, que eles fazem. O Kp e o Ki, eles deixam o nosso sistema um pouco mais rápido. O Ki é um pouco, né? O Kp bem expressivo. Então o tempo de subida ele sobe, aumenta, perdão, o tempo de subida ele diminui bastante, né, quando a gente aumenta o Kp. Já quando a gente aumenta o Kd, ele não muda, né, essa resposta transitória, né, para chegar aqui no tempo de pico ou no valor final, tanto o tempo de subida como o tempo de pico, não muda tanto quando a gente mexe no derivativo, né? Tem uma pequena mudança. Já o sobressinal, ele é interessante porque, olha, ele aumenta quando a gente aumenta o Kp e o Ki, mas ele diminui quando a gente aumenta o Kd. O tempo de assentamento, ele não muda tanto com o Kp, ele diminui tanto com o Ki quanto com o Kd, né? E o erro de regime, ele diminui com o Kp, mas a gente não consegue eliminar, a gente precisa do Ki para eliminar. E o Kd não faz tanta diferença, né? A gente viu aqui, ó, ele nem mudou, na verdade, né? Ele fica sempre nesse quase 1 aqui, que é dado por conta do 100, na verdade. Então a gente precisaria colocar um i para ele chegar no 1 aqui, certo? Então, como que a gente faz isso? A gente tem que olhar essa tabelinha aqui, né, e a gente faz o quê? A gente aumenta o Kp e o Kp, né, para a gente chegar num tempo de subida adequado que a gente quer, né? Não se importa tanto com o sobressinal quando a gente está aumentando o Kp. E o erro de regime vai diminuindo com isso. Então a gente está chegando num ponto em que o erro de regime e o tempo de subida ele vai se tornando já ok para a gente. Então faz de conta que eu parasse aqui no 16, né? Daí eu vou querer colocar um integrativo. O integrativo ele vai corrigir o erro de regime. E aí depois eu acerto o D para ele fazer uma coisa suave. Então ele vai ficar rápido o suficiente, o derivativo vai diminuir o sobressinal, vai melhorar o meu tempo de assentamento e o integral ele vai consertar o erro de regime. É assim que a gente faz, tá, gente? Todas as vezes quando a gente vai mexer nos ganhos aí na mão, a gente vai fazendo dessa maneira. Mas, né, como eu estou falando, a gente está mexendo na mão. E não é tão interessante a gente fazer uma estratégia dessa. Vocês vão fazer a prática do P&D na semana que vem e vocês vão ver isso, né? Que às vezes não é tão interessante. Então, a gente vai na nossa disciplina, né? Ao longo da disciplina, a gente vai ver como que a gente define ganhos de controle, né? Para chegar numa definição com um critério de desempenho
bem atingido ali, bem certinho, né? Sem a gente ter que ficar chutando muito, porque na verdade isso daí é chute, né? A gente vai aumentando um, diminui o outro, aumenta o outro, né? E não é isso que é interessante, a gente ficar, às vezes a gente nem chega no que a gente quer. Então, vocês vão sentir isso na pele, né, semana que vem, e aí vocês vão entender o que que eu tô falando. Bom, essa semana foi isso, né? Bem tranquila. E faça um questionário, hein, gente? Já tá na terceira semana aí que no terceiro questionário, né? E tem que fazer os questionários certinho. Já vi que teve gente que deixou algumas coisas para trás já. Bom, até mais e até a prática, hein? Abraços.